Chloe Eileen, uma glamourosa modelo britânica, ganhou as manchetes em agosto de 2017, quando entrou no consulado inglês em Milão, na Itália, e alegou que tinha acabado de ser libertada após passar 6 dias em um cárcere. Ela foi até a cidade para um suposto trabalho de modelo, mas ao chegar ao local combinado, injetaram-lhe tranquilizante, foi colocada em uma mala de viagem e conduzida por quase 200 quilômetros no porta-malas de um carro até uma fazenda remota perto da cidade de Turim. Ela disse que foi amordaçada, ficou inconsciente durante grande parte da jornada e mais tarde foi informada de que seria leiloada na Dark Web pelo valor de 300 mil euros. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês a controversa história de Chloe Eileen. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal e apoie o nosso trabalho deixando o like e um comentário no vídeo. Ative também o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Após estar em segurança no consulado, Chloe passou 3 semanas na Itália enquanto a polícia investigava o caso, antes de voltar para casa em Colston, no sul de Londres. A modelo de 20 anos, que era mãe de um filho de apenas 2 anos, contou sua história para repórteres de televisão no jardim em frente à casa de sua mãe. Vestindo um shortinho e top decotado, ela sorriu, pousou com seu cachorro e pareceu gostar da atenção. Ela disse: "Eu temia pela minha vida, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora." No entanto, a imagem de uma jovem feliz por estar no centro das atenções fez suas palavras caírem em descrédito. Os repórteres começaram a investigar a história de Chloe e rapidamente descobriram imagens de câmeras de segurança de uma vila italiana, onde a modelo segurava a mão de seu algoz. Nesse ponto, o caso ganhou uma reviravolta inesperada, que levantaria perguntas que até hoje não foram respondidas pela modelo. Segundo a polícia italiana, em depoimento, Chloe disse que chegou ao aeroporto de Milão em 11 de julho de 2017, onde uma pessoa a recebeu e a levou de carro até um estúdio fotográfico. Ao chegar no local, ela entrou no suposto estúdio, mas estranhou a falta de equipamentos, pois o lugar estava vazio. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, Chloe foi atacada por trás por um homem usando máscara de esqui. Esse homem tapou sua boca com a mão para que ela não gritasse enquanto outro homem injetou uma substância em seu pulso. A modelo apagou e quando acordou estava meio grogue, estava dentro da mala a destino de seu cárcere localizado em uma pequena vila nos arredores de Turim. No primeiro dia, Chloe dormiu no chão, algemada ao pé de uma mesa, enquanto um de seus raptores dormia em uma cama. Esse homem lhe explicou toda a situação e disse que fazia parte de um grupo romeno chamado Peste Negra. Ele disse que esse grupo, além de raptar pessoas para leiloar na Dark Web, praticava diversos tipos de crimes utilizando esse lado obscuro da internet, que necessita de programas, configurações e autorizações específicas para ser acessada. Desesperada, Chloe disse que preferia a morte a ser vendida como escrava e, em certo ponto, até se ofereceu para fazer sexo com seu algoz em troca de sua liberdade. Segundo ela, o homem declinou a proposta, mas com o passar do tempo eles acabaram se tornando amigos. Ela percebeu que ele começava a demonstrar sentimentos de afeto e carinho por ela, e Chloe percebeu que se ele acreditasse que ela também estava envolvida, isso poderia ser sua salvação. O plano pareceu funcionar. Rapidamente ela passou a dormir na cama com ele e os dois chegaram a sair do cárcere para fazer compras no vilarejo, momento em que foram capturados pelas câmeras de segurança. O homem começou a se abrir com ela, disse que seu nome era Lucas Herba e tinha 30 anos. Lucas era polonês, mas também morava na Inglaterra. Cada vez mais apaixonado, ele prometeu conversar com seus comparsas para que pedissem um resgate aos familiares e amigos de Chloe ao invés de leiloá-la. A ideia supostamente agradou seus cúmplices, mas segundo Chloe, seus parentes não teriam 300 mil euros para pagar seu resgate. 6 dias se passaram, mas finalmente a modelo conseguiu convencê-lo a levá-la até o consulado britânico em Milão e desistir de todo o plano. No entanto, em sua versão inicial, Chloe ocultou alguns detalhes da polícia italiana, como por exemplo o fato de ter deixado o cárcere com seu sequestrador, que só foi descoberto mais tarde, quando as imagens foram encontradas e mostrava os dois andando de mãos dadas e sorrindo, parecendo um casal de namorados.
Descobriu-se também que em Milão, os dois tomaram um café juntos próximo ao consulado antes dela ser entregue às autoridades, o que levantou uma questão importante. Por quê? Com tantas oportunidades, Chloe não pediu ajuda a ninguém ou tentou fugir. Em pouco tempo, as perguntas se transformaram em acusações. O suposto sequestrador de Chloe, Lucas Herba, foi preso na hora e alegou que eles haviam idealizado o projeto juntos para ajudá-la a sair das dificuldades financeiras. Ele também afirmou que o plano deles foi baseado no enredo de um filme chamado By Any Means, no qual uma celebridade é acusada de simular seu sequestro para alavancar sua carreira com a ajuda de um homem apaixonado por ela. A Interpol participou das investigações do caso e descobriu que o grupo Peste Negra nunca existiu e que Lucas contou apenas com a ajuda de seu irmão, Michael, para sequestrar Chloe. A modelo deu diversas entrevistas e participou de vários programas de auditório, sempre tendo que responder perguntas difíceis sobre os possíveis conflitos em sua história. Uma das razões pelas quais Chloe se deu mal na televisão é que sua história parecia não apenas improvável, mas também incrivelmente complexa. Mesmo quando ela fala sobre isso hoje em dia, há momentos em que ela parece confundir a realidade com a fantástica teia de mentiras que Lucas criou. O julgamento de Lucas Herba começou em junho de 2018. Chloe compareceu ao tribunal como a testemunha principal da promotoria, mas havia expectativa na mídia britânica de que ela fosse acusada de participar do complô. No entanto, o promotor Paolo Storari não seguiu por essa linha e começou o julgamento descrevendo Lucas Herba, que trabalhava como programador, como um fantasista com tendências narcisistas. Ele enfatizou que todo o plano foi muito perigoso e poderia ter tirado a vida de Chloe em pelo menos 2 momentos, pela alta quantidade de tranquilizante encontrada no sistema da modelo ou sufocando-a no porta-malas do carro. Chloe começou seu depoimento explicando toda a trama de mentiras contada por Lucas e revelando os detalhes da história de que ele pertencia a uma organização chamada Peste Negra, um grupo violento de traficantes romenos que ele estava desesperado para deixar. Para que ela e ele fossem libertados, Lucas teria que levantar os 300 mil euros e entregar as 20 propriedades que possuía, então seus destinos estavam inevitavelmente entrelaçados. Chloe disse que estava aterrorizada e acreditou em cada palavra do que Lucas disse porque, segundo ele, se ela fosse vendida como escrava, seria dada aos tigres como alimento quando seus donos ficassem entediados dela. A modelo disse que quando descobriu que o grupo não existia, ficou muito surpresa, pois sempre acreditou que Lucas era na verdade seu salvador. Lucas Herba acreditava que, se Chloe tivesse pavor da peste negra, ela faria qualquer coisa por ele, e assim foi. Ele sempre fingiu que foi ele quem me salvou, e eu pensava, o que eu faria sem ele? Lucas disse que se eu escapasse, não só eu morreria, mas ele também. Ele era a única pessoa que parecia se importar com minha liberdade, disse a modelo. Chloe contou que passou o primeiro dia e noite algemada nos móveis, chorando. No segundo dia, Lucas perguntou se ela gostaria de dividir a cama com ele, e claro que ela concordou. Ela disse, eu não queria ficar algemada aos móveis e, na verdade, eu nunca faria objeções a algo que ele queria que eu fizesse naquele momento, porque eu não queria chateá-lo ou deixá-lo com raiva. Ele deixou claro que queria que eu dormisse ao lado dele, e claro que eu não podia dizer, não quero dormir ao seu lado. Porque eu seria desagradável com ele quando ele me fez acreditar que era a minha única saída. Ela tinha apenas uma estratégia, fazer Lucas sentir pena dela, fazê-lo acreditar que valia a pena salvá-la. E com o passar dos dias, ficou evidente que seus sentimentos por ela estavam se tornando mais fortes. Ele perguntava se eles poderiam se tornar um casal, e Chloe dizia, no futuro, quando você estiver livre. Então ele ficava animado com o pensamento, e ele estar bem-humorado era melhor para mim, porque então haveria mais chances dele me liberar. Obviamente, eu não tinha interesse, mas tive que jogar como se tivesse. Era a única coisa que eu tinha para sair, completou ela. Entretanto, a história ficou ainda mais estranha. Em seu depoimento, Lucas Herba disse que já havia encontrado Chloe alguns meses antes. Em abril de 2017, ele a atraiu para Paris para uma sessão de fotos falsas e a agência pagou 2.000 libras adiantadas. Mas a filmagem foi cancelada quando o suposto fotógrafo ligou para dizer que seu equipamento havia sido roubado. Chloe encontrou Lucas brevemente quando ele apareceu para se desculpar e pagar o táxi para o aeroporto. Segundo Lucas, foi nesse momento que eles decidiram armar todo o plano.
Chloe disse se lembrar do encontro, mas afirmou que não reconheceu Lucas, porque ele estava usando óculos de sol naquele dia. Na casa da fazenda, Lucas perguntou à modelo quem poderia pagar pelo seu resgate, e ela nomeou 3 homens mais velhos. Ele enviou um e-mail para Phil Green, que era agente de Chloe, para dizer que ela havia sido sequestrada e seria liberada por 300 mil euros. Eventualmente, Green respondeu dizendo que um dos amigos que ela havia mencionado estava oferecendo 20 mil libras por sua libertação. Não foi suficiente, mas agora Lucas parecia determinado a deixá-la ir de qualquer maneira. Até hoje, Chloe diz que não sabe por quê. Talvez ele acreditasse que eles tinham um futuro juntos. Talvez ele não soubesse o que fazer a seguir. Talvez ele fosse apenas louco. Ela diz que tenta não pensar nisso. Lucas Herba a levou ao consulado em Milão, e o plano inicial era deixá-la próximo e fugir. Mas como faltavam algumas horas para o consulado abrir, ele decidiu que deveriam tomar café da manhã juntos, e testemunhas mais tarde disseram a repórteres que eles estavam rindo e brincando. Eventualmente, ele decidiu que a levaria até o consulado e a entregaria pessoalmente. Lucas orientou Chloe a dizer que ele era seu único amigo na Itália e que depois de escapar de seu sequestrador, ela havia ligado para ele e pedido que viesse em seu socorro. Inicialmente, ao chegar no consulado, Chloe manteve essa história, mas ela logo encontrou um problema. A polícia estava tipo, ok, qual é o número do telefone dele? E ela não sabia. Era evidente desde o início que ela estava inventando. Eles obviamente sabiam. Então ela disse à tradutora, preciso tirar isso do meu peito, e resolveu contar tudo para as autoridades. Só que ela não disse tudo, e a verdade logo apareceu. Quando os advogados de defesa perguntaram onde ela conseguiu as roupas novas que estava usando ao ser entregue no consulado, Chloe afirmou que ganhou de Lucas, na casa da fazenda, já que deixaram-na apenas de calcinha quando foi sequestrada. No entanto, as imagens mostravam que Lucas a levou para fazer compras 4 dias depois do sequestro. Por que ela não contou à polícia no primeiro interrogatório? Chloe alegou que era o fim da entrevista. Ela estava falando por 12 horas e só queria ir embora. Ela pensou que isso geraria mais um monte de perguntas e que se arrastaria por muito mais tempo. Então ela simplesmente não mencionou esse fato. Apesar das controvérsias, a promotoria decidiu que Chloe não poderia ser acusada de participação, já que não havia provas de seu envolvimento e as contradições não eram suficientes para incriminá-la. Em 11 de junho de 2018, Lucas Herba foi condenado por sequestro e extorsão e sentenciado a 16 anos e 9 meses de prisão. Mesmo com a condenação de Lucas, por que até hoje algumas pessoas não acreditaram na versão de Chloe? Ela admite que suas próprias inconsistências não ajudaram, mas existem outras razões. Por exemplo, seu comportamento sorridente durante aquela primeira aparição na televisão. Chloe disse, eu acho que as pessoas não acreditaram em mim porque eu não estava chorando, mas eu estava feliz. Como você ficaria vendo sua família depois de um mês? Além disso, como as câmeras fazem parte do dia a dia da minha vida, provavelmente reagi de maneira diferente da maioria das pessoas se tivessem passado pela mesma situação. Muitas histórias surgiram sobre Chloe após seu retorno, poucas delas positivas. Seu ex-namorado e pai de seu filho, Connor Case, disse à imprensa que estava cuidando de seu filho em grande parte sozinho, enquanto ela se concentrava em sua carreira. Seu ex-agente Green disse que estava desapontado por ela deixá-lo e as pessoas a acusaram de ser gananciosa por trocar o homem que tentou ajudá-la por um agente mais influente. Em 2018, Chloe escreveu um livro contando sua história e chegou a participar do Big Brother britânico. Havia especulações intermináveis nos tabloides sobre as maneiras pelas quais Chloe poderia lucrar com o sequestro. Infelizmente, muitas pessoas equiparam o desejo pela fama com a vontade de fazer qualquer coisa para alcançá-la, até mesmo participar de um sequestro falso. Mas será que Chloe Allen seria cínica e imprudente o suficiente para arriscar sua vida participando de seu próprio sequestro? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.